Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, aqui é o pastor Sérgio Fernandes. Eu quero vos falar sobre a temática do tema Missões é do coração de Deus. Meus irmãos, missões é restaurar o homem caído ao lar celestiais. Missões se faz indo, missões se faz orando, missões se faz contribuindo. Missões é uma tarefa da igreja. Missões é um mandato de Deus. Missões é uma ordem de Deus. Missões é uma incumbência da igreja de enviar missionários. A metade da população mundial nunca ouviram falar de Jesus. Existem 12 mil povos sem a presença evangélica. Existem 4 bilhões de pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. Missões, meus irmãos, é uma obra urgente. Missões é o soluço de Deus. Missões se faz, meus irmãos, existem vários tipos de missões, missões nacionais, missões que são realizadas em solo brasileiro, existem missões estrangeiras, que são missões que são feitas em países estrangeiros, e existem missões também que são missões transculturais, missões onde são missionários enviados para fundar igrejas, para estabelecer ali naquele local, para ganhar almas para o reino de Deus. Existem missões urbanas, que são missões que são feitas nas grandes metrópoles, ou seja, nas grandes cidades. O trabalho de missões é um trabalho que é duradouro, é um trabalho que permanece para sempre. Faça missões. A igreja tem que respirar missões, o pastor tem que respirar missões, o pregador, ele tem que respirar missões, ele tem que viver missões, ele tem que ter o alvo somente para missões. Jesus, ele disse: erguei os vossos olhos e vede o campo, pois já branquejam para a ceifa. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Jesus disse: ide por todas as nações, fazei discípulo em meu nome, em nome do Pai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Hoje as pessoas querem fazer discípulo para elas, mas na verdade, biblicamente falando, nós temos que fazer discípulo para Cristo. Os discípulos, eles têm que seguir somente a Jesus. Não existe discípulos de homens, tem que ser focado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele era um homem que amava missões. Paulo, na sua carta, ele disse: assim corro também eu, não sem metas, assim luto, não desferindo golpes no ar, mas eu esmurro meu corpo rumo à escravidão, para que eu tenha pregado a outros, para que eu não venha a ser desqualificado. A corrida de Paulo era rumo aos céus, a luta de Paulo era pela conquista da salvação. Meus irmãos, missões é um trabalho muito prazeroso. Missões é um trabalho que tem que ser integral, diariamente. Missões é do coração de Deus. Faça missões. Faça missões. Isso está escasso no nosso meio evangélico. É um trabalho, meus irmãos, livrar uma alma do inferno não tem preço.
resgatar um pecador, se o teu ministério ele não tem amor, Paulo disse, as marcas que eu carrego é as marcas de Cristo. Paulo disse, em tudo eu procurei ser agradável a todos, para que eu possa alcançar todos por meio do Evangelho. Sou devedor tanto de judeus, tanto de gregos. Paulo era devedor de evangelizar, de ministrar a palavra de Deus. Então é um trabalho, meus irmãos, se for possível, contribui para missões. É um trabalho que não pode morrer. Se você pregador, se você pastor, se você não ama esse trabalho de missões, você está equivocado e você não tem a chamada para ganhar almas. O nosso alvo é almas. Nosso lema é almas. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, a sua alma? O apóstolo Paulo disse que quando o Espírito Santo impediu de ele chegar a Mísia, a Bitina, e ele foi para a província da Ásia, o Espírito, naquele local ali, o Espírito Santo falou com ele, eu quero que você vá para Troade. E ali Deus abriu uma grande porta para o ministério, uma grande porta para a salvação de almas. Então Paulo, ele foi para a região da Europa, uma das primeiras cidades europeias de receber o impacto do Evangelho. E Paulo, ele sofreu perigos espirituais, sofreu perigo físico, ele foi açoitado, ele foi até preso por causa do Evangelho, mas a palavra de Deus estava livre. Paulo, ele foi para Macedônia, ir para Macedônia significa viver uma vida produtiva. Depois da colheita, depois da semente, a gente vai ver o resultado da colheita. Quem ganha é o reino, meus irmãos. Quem ganha é o reino. E o que mais me chama a atenção é que Paulo, quando recebeu aquela visão de um varão macedônio, acenando, passa a Macedônia, nos ajuda. A Bíblia diz que imediatamente, eu gosto dessa expressão, imediatamente, Paulo não deixou nem para amanhã, nem para depois. Quando a gente recebemos a visão de Deus, nós realizamos imediatamente, nós faz imediatamente, nós vai imediatamente. Então, quando ele recebeu a visão, ele se propôs, né? Ele se identificou de que ele estava ciente, uma conscientização que a obra precisava dele ali. A obra precisa de você. A obra não é uma coisa de brincadeira. Então, meus irmãos, contribui para o campo. É prazeroso esta obra. Quem ganha o reino, quem ganha os céus. Deus te abençoe em nome de Jesus.